Fala galera, tudo bem? Boa noite. Tentativa 1043 de gravar esse vídeo. Peço desculpas, iluminação não tá ideal, o volume não tá ideal, o microfone não tá ideal, o enquadramento não tá ideal. Mas eu tentei gravar esse vídeo mais cedo, só que mais cedo o barulho externo era muito maior. E aí, ou eu gravava nessas condições que eu vou gravar aqui pra vocês, que eu tô tentando, né? Toda hora passa uma moto, aí eu olho o vídeo depois e gravo novamente. Mas enfim, agora inclusive tá passando mais uma, né? Mas vamos ver se talvez não saia o barulho aí pra vocês. Mas seguinte, né? Por que a gente tá gravando esse vídeo aqui? Primeiramente, estou de férias, então por isso que eu não trouxe nenhum equipamento nem nada. Procuro realmente tentar descansar nas férias, mas aí eu quis fazer, né, o que eu faço como de costume, ver futebol, achando que talvez não teria nenhum problema num domingo de Páscoa, né, depois de um belíssimo almoço em família. Mas eu fui ver Corinthians e Internacional. Pois bem, com uma expectativa, não era nem no resultado, mas sim na postura diante dos jogadores, e infelizmente o resultado foi o que a gente já imaginava, né? Então aqui eu acho que, na minha visão, primeiramente já falando um pouco sobre, né, sobre o Diniz, sobre o Dorival, mas principalmente os jogadores aqui. Cara, claramente é impossível alguém não pensar que existiu ou existe algo, né, para que o Dorival tivesse caído. Corinthians, a forma que o Corinthians vem jogando não é o mesmo Corinthians que jogou contra o Flamengo e outras partidas. E, cara, aqui esquece essa história de que jogador escolhe jogo para jogar. Não faz sentido algum. A gente está em época de Copa do Mundo, a gente sabe das oportunidades que podem surgir, então não faz nenhum sentido alguém querer tirar o pé logo no começo da temporada. Então eu vou mais pelo caminho de que alguma coisa aconteceu internamente e que, de fato, né, o trabalho do Dorival perante aos jogadores e muito mais pela diretoria foi confirmado logo após o jogo, estava insustentável. Primeiro falando dele, Dorival. Dorival, obrigado. Porque eu acho que o Dorival fez foi um trabalho sério, tá? Foi um trabalho digno, diante do momento em que ele pegou o clube e conseguiu ganhar os títulos que ele ganhou. O Dorival conseguiu ganhar títulos expressivos e de relevância contra adversários totalmente relevantes no cenário brasileiro, assim como ele fez em trabalhos anteriores, como por exemplo dando a primeira Copa e a única Copa do Brasil ao São Paulo, tá? Então, ao Dorival, muito obrigado. Ah, mas o Dorival foi perfeito? Não, claro que não. A gente podia passar horas aqui tecendo algumas críticas em relação ao Dorival, mas eu acho, tá, olhando de fora, seja como torcedor, seja como jornalista, acho que estava nítido que não era normal aquele Corinthians em campo, né? Então acho que o Dorival sai pela porta da frente, como saiu a família Dias, também ao meu ver, que naquele momento não teria demitido, mas entendo a demissão, porque em campo, de fato, o que você percebia que não estava mais dando liga, só que do Corinthians foi uma coisa um pouco mais diferente, né? O gol do Bernabé para mim ficou nítido ali, enfim. A gente não quer tecer teoria das conspirações, mas fica claro, a gente não é bobo. Não estou falando para ninguém que é bobo, né? Obviamente era aquele típico jogo que derruba técnico. E que bom, né, se a gente olhar o outro lado da moeda, que foi contra o Inter, porque poderia ser pior contra o Palmeiras, poderia ser pior contra o Platense, adversário do Corinthians na Libertadores. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Então, ontem, depois que acabou o jogo, obviamente, a única coisa que eu fiquei só esperando ser confirmada era a demissão do Dorival, que ela veio acontecer. E aí, obviamente, já se tinham nomes, né? Então, nos grupos, com colegas, com amigos, Tite, Diniz, o Crespo, família Dias de volta, nem que seja o Emiliano, enfim, o próprio Vojvoda. E aí o nome decidido foi Fernando Diniz. Aliás, Fernando Diniz, seja bem-vindo aí para a nação corintiana. E vamos lá, trabalho do Dorival, acho que é um trabalho super positivo, porque foi um trabalho vencedor. Acho que as minhas críticas ao Dorival é muito sobre o desempenho dentro de casa. O Dorival tinha um péssimo retrospecto na Arena, e o Corinthians, desde que a Arena Corinthians foi construída, a Arena Corinthians, atual Neoquímica Arena, com o name rights da Neoquímica,
o Corinthians tinha sua fortaleza, seus jogos em casa. E aí, obviamente, é onde tem a torcida, onde tem a pressão, onde tem as vaias, embora a torcida apoie os 90 minutos. Então, acho que o que fica manchado em relação ao trabalho do Dorival é que fica nítido esse mau retrospecto dentro de casa. Um dos pilares do Corinthians, com crise financeira, sem crise financeira, mais ou menos, independente disso, o Corinthians tinha como um dos seus pilares, dentro de casa, pelo menos, conseguir bons resultados. Fora isso, tem outras questões que a gente poderia trabalhar aqui no vídeo, mas como eu falei para vocês, a câmera não tá legal, o áudio não tá legal, não adianta eu ficar fazendo uma análise aqui de 40 minutos. Vamos falar de Fernando Diniz e das opções, né, possíveis que tinha no mercado. Se me agrada, olha, eu fiquei pensando isso enquanto era muito forte, né, que o Diniz viria para o Corinthians, até ser oficialmente anunciado. Dentro do que tinha das opções, eu olhando de fora, para esse elenco, eu acho que foi a opção melhor escolhida. Se seria a melhor opção para treinar é uma outra história, mas dentro do atual elenco, precisando assumir um trabalho rápido, quinta-feira tem estreia na Libertadores, fim de semana tem derby, eu acho que o Fernando Diniz foi a escolha mais correta, a escolha mais assertiva nesse momento. E o que esperar do Fernando Diniz no Corinthians? Olha, tem um elenco que faz fit com o Diniz, acho que o Corinthians não é um elenco de velocidade, embora tenha Vitinho, tenha Caio César, mas eu acho que as grandes peças, né, quando a gente fala da trinca, né, o Garro, o Yuri e o próprio Memphis Depay, e o Bidon também, que são jogadores muito mais técnicos, menos atléticos, mas muito mais técnicos, talvez o Diniz possa trabalhar muito bem com esses jogadores, e o Diniz vai ter uma super missão, porque ele vai enfrentar uma estreia de Libertadores, e depois pegar o Palmeiras, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, 5 vitórias seguidas, um trabalho mais consolidado do Abel Ferreira, e o Diniz vai pegar uma bomba, né? E aí a torcida do Corinthians vai ter que ter paciência, e vamos ver se os jogadores mudam um pouco da atitude, porque eu acho que o Dorival, alguma coisa aconteceu, e assim, até vi um comentário na publicação do Martínez, você foi o culpado da minha saída. Negativo. O que o Martínez fez, seja com o Corinthians ou com qualquer clube, é uma falta de respeito. Independente do que aconteceu no país dele, a gente sabe de tudo que aconteceu no começo desse ano. Estava injustificável, estava muito estranho. Eu comentava a amigos próximos que, olha, enfim, coisas que meu advogado diz para eu não dizer aqui, porque depois a gente pode tomar processo, mas eu tinha sim uma ressalva com o Martínez e aconteceu exatamente o que eu havia falado. Eu sabia que algo tinha acontecido, algo grave, não sabia necessariamente se fosse uma lesão, mas que ele só retornaria ali a partir de fevereiro, foi dito e feito, retornou, e aí, enfim, o Corinthians acabou descobrindo, né, que ele jogou uma partida que não é pelo Corinthians, não defendia as cores do Corinthians, colocando a sua integridade física em risco, e aconteceu de ter sido constatada uma lesão, enfim. Acho que o que fica de reflexão para a torcida do Corinthians não adianta contratar o Guardiola se os jogadores não quiserem jogar. É que é complexo você desligar 20, 30 jogadores. É sempre mais fácil e muito mais prático você desligar quem está no comando. Mas, né, Marcelo Paz vai precisar fazer um bom trabalho para entender como que está esse grupo. Sem o Fabinho Soldado, é importante entender como que está esse grupo. Porque esse grupo foi o grupo que conseguiu 9 vitórias seguidas, conseguiu ganhar um campeonato paulista diante do seu maior rival e conseguiu ser muito bom em Copas. O Corinthians não tinha elenco para brasileiro. Ninguém está falando aqui de disputar o brasileiro, embora tenha começado até bem, figurado entre o G4, mas agora já está numa posição em que para o corintiano, infelizmente, é de costume, né, nessa década principalmente, o Corinthians está brigando pela parte de baixo da tabela, e vamos aguardar, porque o Diniz ele tem a filosofia que todo mundo conhece, inclusive brincam, né, sobre os 10 estágios do Diniz, que ele chega, encanta, e daqui a pouco o time tem declínio. Esperamos que isso não aconteça, mas não vai ser uma tarefa fácil. Pegar um grupo que claramente tinha algum problema com o Dorival, se aconteceu só depois da final da Supercopa, não sabemos, porque no jogo da Supercopa foi talvez a última grande exibição do Corinthians, diante de um grande adversário.
um time jogando, e você via que o time... E não é só questão de raça, não é só questão de dar carrinho, não é isso. Você via pelo semblante dos jogadores. Semblante, acho que somos seres humanos. Nós percebemos quando estamos fazendo corpo mole ou quando estamos entregando tudo apesar de todas as dificuldades. E claramente os jogadores não estavam dando o seu melhor, claramente. Isso aí não é faltando com respeito a nenhum jogador, mas ninguém aqui precisa ser bobo. Ninguém aqui precisa ser bobo. Os jogadores, eles são importantes, eu respeito cada um deles, mas esses jogadores, independente do que conquistaram no Corinthians, independente do que conquistaram em qualquer outro clube, eles não são maiores que as instituições. Isso é importante lembrar. Os jogadores, eles não são maiores que as instituições. Devem todo o seu respeito, mas eles não são maiores que as instituições. Mas infelizmente a gente sabe o que acontece. Cair técnico no começo do Campeonato Brasileiro são favas contadas. A média sempre no começo de cada Brasileirão é um técnico por rodada. Pois é, né? Passa ano após ano. Vai ter impedimento semiautomático. Porque a FIFA vai testar novas regras na Copa do Mundo. Não importa. O cenário aqui do Brasil, ele sempre acaba continuando e sendo o mesmo. Então, espero que o Fernando Diniz faça um bom trabalho. Existe grande possibilidade dele ter um bom trabalho. Porém, ele vai chegar numa bomba, né? Estreia de Libertadores, como eu falei, o Corinthians numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco chega a Copa do Brasil, e aí ele só vai ter tempo, né, para conseguir talvez colocar a cara dele, Fernando Diniz, de fato, quando chegar a época da Copa do Mundo. Só que estamos em abril, ainda tem 2 meses de muito futebol para rolar. E aí é que mora o perigo, né? Como já diria a música, né? Aí que mora o perigo, aí que eu... né? Então é isso, galera. Pedi desculpas, mas queria deixar aqui minha opinião e o meu agradecimento ao Dorival. Acho que injustiça é uma palavra talvez muito forte, né? Até porque o time não estava rendendo em campo. Não que o Dorival não tenha culpa. Ele, Dorival, tem culpa sim por algumas escolhas de alguns jogadores que vem errando constantemente, né? Sequencialmente, principalmente na parte defensiva. E o Corinthians é um time que toma um gol e você fala assim, poxa, vai ser difícil reagir, né? Então tá bem complicado. Que o Fernando Diniz consiga, ele que é psicólogo, né, de formação, então como veio se vinculando, o problema do Corinthians é emocional, então beleza. Então a gente tem um técnico de futebol credenciado e apto para assumir, campeão da Libertadores pelo Fluminense, inclusive. Já dirigiu a seleção brasileira num curto espaço de tempo, mas acostumado com grande pressão, trabalhou em grandes clubes, então acho que trabalhar no Corinthians vai ser sim, talvez, o maior desafio na carreira do Diniz, porém, eu acho que ele está apto para isso. Tinha opções? Tinha. Não sei se o Vojvoda, talvez o Crespo me agradaria mais, mas olhando para o que o Corinthians tem de elenco, olhando para o que possa vir de possibilidades de novos transfer ban e tudo mais, tem toda essa questão financeira. Talvez o Diniz foi a opção mais econômica, visto que o Corinthians vai ter que pagar encargos da multa ao Dorival e sua comissão. Então talvez o Diniz foi a escolha mais assertiva, mais rápida, era alguém que já estava sem trabalhar um tempo já, então era algo que provavelmente o Diniz tinha só uma linha ali pronta, esperando alguma oportunidade surgir, e surgiu. Espero que honre o comando do Corinthians, mas principalmente que os jogadores respeitem o Diniz e entendam o trabalho. E aí a gente vai estar aqui para poder cobrir não só o Corinthians, não só a Fórmula 1, como todos os clubes. Mas é isso, peço desculpas de novo, espero que... Bom, só apareceu uma moto ali no começo, agora, pelo menos durante o vídeo não apareceu nenhuma moto, tem gente ligando o som aqui. Como eu disse, estou aqui no litoral, estou passando férias, mas não poderia deixar de gravar esse vídeo e emitir a minha opinião. Espero que ele não envelheça mal, é óbvio, mas desejo toda a sorte ao Diniz e, claro, um agradecimento ao Dorival e sua comissão técnica. É isso, galera. Desculpas novamente pela câmera, pela iluminação, pelo áudio, mas a informação é quente, né? Hard news. Então, se eu deixo para falar do Diniz na semana que vem, aí já é outra história, já vai ter a estreia contra o Platense e o cenário pode ser de 8 a 80, né? O Diniz pode conseguir 2 vitórias, ou como pode conseguir 2 derrotas, goleadas, enfim. E aí a gente deixa para os próximos vídeos, beleza? Grande abraço, galerinha. Tô aqui curtindo minhas férias e se o Corinthians deixar e não tiver nenhuma outra hard news aí pra gente cobrir, a gente guarda esses conteúdos pra gente poder fazer lá em São Paulo com bem mais qualidade, beleza? Grande abraço e valeu!